Graça e paz! Hoje eu queria dar um testemunho sobre o tempo em que eu passei em Fernando de Noronha. E esse testemunho é: Deus ouve as nossas orações e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o que aconteceu? Todas as vezes que eu passava na BR, em frente à Vila do Três Paus aí, ó, tem essa árvore e aí tem a Vila do Três Paus. Deus falava comigo: faça um culto aí. E isso persistia dias após dias. Então um belo dia eu fui até lá dentro para ver o que o Senhor estava querendo. E ao chegar lá dentro tinha uns banquinhos assim, em frente a uma casa. Então o Senhor me disse: faça um culto aí. Mas eu fiquei pensando: Senhor, como que eu vou fazer um culto na frente da casa de alguém de que eu não conheço? Vou simplesmente chegar, colocar um caixa na frente da casa de uma pessoa e fazer um culto? Isso não é possível desse jeito. Então eu falei para Deus: Senhor, eu vou botar o caixa nessa árvore aí. E se alguém depois me chamar para fazer um culto lá dentro, na vila, eu vou e faço. Mas eu vou colocar bem na entrada. Só que no quartel tem um soldado que ele morava nessa vila. Aí eu falei para ele: eu vou fazer um culto lá na vila no Três Paus onde tu mora. Aí ele disse: por que o senhor não faz lá em frente à minha casa? A minha mãe ama quando as pessoas fazem lá. Só que faz muito tempo que ninguém vai fazer culto lá. E eu disse: onde é a sua casa? Ele disse: é lá, assim que o senhor entrar, tem uns banquinhos na frente de casa. O senhor vai para lá e eu coloco as lâmpadas. Ela vai ficar muito feliz. Eu também fiquei calado e não falei nada, que Deus tinha me revelado que era para fazer esse culto lá. Só que o mais interessante é que quando nós fomos fazer o culto, chegou essa irmã, a irmã Socorrinho. Ela já dormiu no Senhor e ela sentou e disse: o Senhor é fiel. E eu disse: por quê? Ela disse: todas as vezes que eu passo aqui, irmão, eu me ajoelho nesse banquinho e peço: Senhor, manda um teus servos me fazer um culto aqui. Manda eles vir fazer um culto aqui, Senhor. Sempre eu peço e hoje o Senhor realizou. E aí eu comecei a entender porque o Senhor me incomodava tanto para eu fazer esse culto aí. Mas o mais interessante de tudo isso é que quando começamos a fazer o culto, chegou uma dona de um bar que era muito conhecido, muitos artistas da Rede Globo e outros famosos iam para lá, onde existia muita prostituição, drogas. E aí ela perguntou: você pode fazer esse culto lá na minha casa? E eu disse: faço sim, vou fazer com certeza. E a gente foi e fizemos 3 cultos na casa dela. E ela convidou toda a vizinhança, mas não houve conversão, ninguém se converteu. E eu fiquei intrigado com isso. Senhor, como a gente faz 3 cultos e ninguém se converte? Porque eu tinha uma aliança com o Senhor, que o Senhor me disse: todas as vezes que eu fizer um culto em qualquer lugar onde eu colocar as plantas dos meus pés, o Senhor daria aquela família para o reino do Senhor. E ali eu tinha feito 3 cultos e não houve nenhuma conversão. Mas o mais interessante é que se passou-se 2 anos. Eu saí da ilha e 2 anos depois alguém me ligou e era a irmã, dona desse bar. Então ela me disse: irmão, desde a primeira vez que o senhor fez o culto lá, que eu já tinha me rendido ao Senhor. Porém não disse nada a ninguém porque eu ficava perguntando: Senhor, eu vou viver de quê? Que eu vivo desse bar. Mas aí a administração da ilha mandou derrubar a minha casa e ali não ficou pedra sobre pedra, irmão. Derrubou aquele bar, me deu outra casa, eu me converti ao Senhor, sirvo ao Senhor e estou ligando agora para você para dar esse testemunho. Então o que Deus faz hoje, talvez você só entenda amanhã. Mas perceba que tudo começou de uma irmã que se ajoelhava e clamava ao Senhor por algo sobrenatural e o Senhor realizou. Então não pare de orar, continue clamando e o Senhor vai atender a sua oração.